Olha, uma notícia trágica acaba de chegar. Uma notícia terrível acaba de chegar. Eu compartilho com você de todo o Brasil. Eu quero, por favor, saber da direção deste programa se essa informação está ou não confirmada. Divide a tela com a vítima, por favor, desaparecida. Eu gostaria de saber se está confirmado. Está confirmada a informação? Infelizmente, o Corpo de Bombeiros confirma ter encontrado o corpo de Amanda Caroline. Nós estamos chegando agora no local. O corpo estava enrolado num lençol. Foi reconhecido pelo irmão dela. Meu Deus do céu. Coloca a foto da Amanda, por favor, para as pessoas se lembrarem de que caso é esse, por gentileza. A mulher de 32 anos foi morta pelo ex-marido, segundo a polícia, o Carlos Eduardo. Foi morta também pelo irmão dele, o Henrique Ribeiro. Os dois estão presos. Os dois confessaram a morte da moça. Meu Deus, tão jovem, né? E jogaram o corpo no rio Tietê. A Amanda e o Carlos estavam separados há 2 meses. O Corpo de Bombeiros agora recebeu um chamado de encontro de cadáver em Santana de Parnaíba, a 15 quilômetros de distância. O irmão da vítima foi chamado para o reconhecimento, doutora Raquel. É uma das situações mais tristes que existe, é o reconhecimento de um parente, é o reconhecimento do corpo, no caso do cadáver. Essa situação desses criminosos terem executado a vítima e jogado no lago, infelizmente no rio, infelizmente esses criminosos, eles contam com a impunidade, eles contam com o desaparecimento do corpo. Mas existem situações, e aí a gente tem que falar para quem está nos assistindo, que esse corpo, ele vai ter aqueles estágios de putrefação e automaticamente, depois de um tempo, ele vai submergir, ele vai à tona, e isso obviamente deve ter facilitado nessa busca do local, nesse reconhecimento visiográfico do local para a identificação da vítima e a família ter reconhecido, infelizmente. Nós já chegamos no local agora. Ali estão as viaturas da polícia, as viaturas do Corpo de Bombeiros. Pelo tempo que a Amanda está desaparecida, foi possível fazer o reconhecimento a olho nu, no visual, não é? Não vai ser claro que o DNA vai ser feito, mas esse reconhecimento in loco já é suficiente para que aconteça os trâmites de velório, de enterro, não é isso? Talvez até alguns objetos que ela esteja, ou algum adorno, acessório, mas é uma situação muito triste, Bate. É uma situação muito triste, porque existe sim a deformidade dela, esse cadáver já está deformado, então realmente a dor, ela é imensurável quando o parente ele tem que reconhecer ou no necrotério, ou no local do crime, ou no local em que a vítima foi encontrada. Bem, daqui a pouco nós estaremos já com o nosso Motolink direto do local. Vamos conversar com a polícia, vamos conversar com as pessoas envolvidas nessa tragédia, né? Nas pessoas que estão investigando essa tragédia. Daqui a pouco eu converso, inclusive, com a família da Amanda, tá certo? Daqui a pouco vou chamar o comandante Hamilton, que vai nos trazer novas informações. O corpo já foi retirado do... Ah, tá ali, agora que eu vi. Nesse caso, como o corpo foi encontrado nesse local, mas a morte não se deu nesse local, ô doutora Raquel, é preciso fazer perícia no local? Sim, sempre é necessária a perícia no local, mas principalmente as investigações, elas dão continuidade daquele que iniciou, do presidente do inquérito, muito provavelmente do Departamento de Homicídios ou da região ou aqui do estado de São Paulo. Nós estamos tentando conversar com a família da Amanda. A nossa Fabíola Corrêa, em off mesmo, tem novas informações sobre essa tragédia que acaba de ser elucidada pelos bombeiros e pela polícia de São Paulo. Fabíola. Bate, a família não pode se aproximar nesses momentos justamente porque você comentou, né? Foram dias incessantes de buscas, ainda essa busca foi pausada. Imagina a expectativa para essa família que fazia esse apelo para que esse corpo fosse encontrado para poder se despedir da Amanda de maneira digna e agora, infelizmente, em estado avançado já de decomposição por conta dos dias, né? E o Carlos confessou ali depois que foi colocado contra a parede com essas imagens, que depois de ter asfixiado a ex-companheira, ele ligou
ligou para o irmão pedindo ajuda para a ocultação do cadáver. Os dois foram até a ponte Piracema e arremessaram o corpo dali. Então, os bombeiros já suspeitavam que o corpo de Amanda estava justamente nessa barragem e agora, enfim, o corpo dela é encontrado, o enterro digno será possível. Esse assassino e a esposa, Amanda, a vítima, ficaram juntos por 16 anos, tiveram 3 filhos juntos. E durante esses 16 anos, aparentemente um relacionamento comum para os amigos. Só que um mês antes do desaparecimento, né, dela, ela havia confidencializado para uma amiga que ela havia sofrido agressão e que optou por não denunciar. Isso porque os dois estavam em fase de separação, fazia 2, 3 meses. E aquela, infelizmente, velha história do homem que não aceita o término do relacionamento, do criminoso, né, feminicida, que não aceita o término do relacionamento e aí faz esse tipo de absurdo, tira a vida de uma mulher inocente, já que ela não ia ficar com ele, que ela não fosse ficar com ninguém. Então ele cometeu esse crime com as próprias mãos, contou com a ajuda do irmão, os dois estão presos, ele foi obrigado, no fim das contas, colocado contra a parede, a confessar o que fez com Amanda. E aí ele tinha contado essa história da carochinha, dizendo que eles tinham trabalhado juntos numa festa, que tinha deixado ela em casa, só que as imagens ali são claras, o corpo dela é carregado pelos dois, né, envolto ou em sacos plásticos, porque a imagem não é tão nítida assim, ou em lençóis, e aí, né, agora o corpo dela é encontrado dessa forma, justamente colocado no porta-malas e aí desovado, né. Um grande absurdo que a gente acompanha. Agora a gente tem um desfecho desse caso, né, pelo menos a família agora tem esse mínimo acalento, ela não volta mais, uma mulher muito querida, uma mulher cheia de vida, que tinha muitos planos, 3 filhos para criar e que infelizmente teve a vida aí ceifada, interrompida, um futuro interrompido completamente por conta da ação desse criminoso, do Carlos, que bom, né? Pelo menos já está atrás das grades e vai responder por feminicídio e por ocultação de cadáver. Foram dias e dias de buscas incessantes aí no Rio Tietê, umas buscas que a gente sabe que são muito difíceis, tem a correnteza e a expectativa ali, as suspeitas dos bombeiros eram justamente de que o corpo dela pudesse ter, com a correnteza, sido arrastado ali para a barragem de Santana de Parnaíba e agora o corpo dela então é encontrado depois de dias de tortura total para a família, né? De tortura para todos os amigos, para todos que a queriam bem. E aí ela sofreu então essa agressão, não comentou com ninguém, teria sido algo por conta desse término, que estava nessa fase de separação, ele não queria aceitar e aí ele tira a vida dela dessa maneira bárbara e a gente acompanha aí nas imagens esse momento de um desfecho de mais um caso de feminicídio que a gente traz no noticiário, que esses casos de feminicídio são muito tristes, né, Baixa? Parece que a gente nunca mais vai parar de noticiar esse tipo de absurdo aqui, infelizmente. Bate. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.